CPVcast, o podcast do CPV Web. Fala galera, aqui é o Jonas e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Olá galera, eu sou o Antônio, rapadura doce, mas não é mole não. Fala povo, aqui é o João e desculpa por atrasar o podcast que eu tava preso. Fala pessoas, eu sou o Johan e eu não sei o que falar. Oi, eu sou a Raquel e a prisão é sua vingança. Muito bem, a gente está aqui, né, como instrutores do cursinho especial pré-vestibular da UEL para falarmos sobre o sistema carcerário em nosso primeiro podcast aqui da instituição. Um tema tão polêmico como esse, né, com instrutores de sociologia, filosofia, história e até mesmo arte, não vai deixar aí de ter muitas discussões, né? O preconceito aí, até mesmo arte. Já comecei perdendo ponto aqui, mas brincadeiras à parte, vamos lá. E bom, sem perder muito tempo, eu vou começar aqui falando sobre o sistema, aliás, falando não, mas jogando para vocês, né? Porque, como eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, basicamente envolvendo qual é a origem desse sistema. Alguém já ouviu falar de uma expressão? Vamos lá, vamos combinar. Casa do caralho? O quê? Casa do caralho? Eu não sei onde fica, já vou falar, mas nunca fui. Algumas expressões, né? Uma em inglês e uma em português. Então, até onde eu sei, existe a expressão portuguesa, português de Portugal, né? Que envolve o seguinte: casa do caralho significava o cesto, né? Não é isso que você tá pensando, não. Claro que é. Envolvia o cesto que se localizava acima do mastro das caravelas portuguesas. Ele era utilizado para quê? Para que a pessoa que subisse lá avistasse a terra próxima, né? Então a pessoa chegava e falava terra à vista, né? Mas aí a pessoa se questiona, mas por que lá era a casa do caralho? Bom, era porque as pessoas, no caso os marinheiros que infringiam as leis do próprio, da própria navegação, ele era mandado para a casa do caralho, para quê? Para que ele passasse uma espécie de cárcere privado, né? Uma espécie de solitária que nós temos hoje. Porque até mesmo ele ficava não só tempos, mas como dias e até mesmo semanas naquele local. E quando voltava, o que acontecia? Ele voltava meio que entendendo as regras da navegação. E daí a gente se questiona, né? Como que essa palavra foi empregada em outros contextos, talvez, né? Não, é porque o caralho era a parte da frente do navio, né? Eles associavam com... Era a parte da frente. A parte pontiaguda, né? Brincadeiras à parte, talvez Etimologia da palavra. A própria... Como que é o nome? CPV João? também é cultura. Etimologia? Exato, né? Exato. A origem da palavra. E daí, por conta do mastro das caravelas, às vezes ele assumia esse tipo de postura, né? Como palavra, envolvendo o que a gente muito sabe hoje, né? Bom, faço essa ponte aí para tentar entender, porque a minha visão de penitência basicamente se resume aí, excluindo aspectos religiosos. Mas e aí, o que vocês podem me falar a respeito da origem desta palavra, caralho? Da origem do sistema carcerário envolvendo aí o nosso mundo? Mas então, gente, eu vejo assim como, não talvez uma origem, né? Mas aquela ideia de você tirar o cidadão do convívio social para ele aprender, né? Para ele retornar ao convívio social, talvez, de modo mais, sei lá, mais produtivo, disciplinado, que seja, né? Então, nós, em diversas sociedades, a gente tem, né, isso. Onde, basicamente? Colocado. Por exemplo, na Grécia, eu acho que o Antônio pode falar melhor sobre isso, a gente tem a ideia do ostracismo, não tem, Antônio? Que era o cara, ele era tirado do convívio, né, social, ele era banido, inclusive, da sua cidadania, e eu não sei se tinha volta depois, tinha? Não tinha, o ostracismo, né? Ele não tinha nenhum tipo de volta, e pior ainda, né, porque os gregos, eles se identificavam muito com a cidade. Hoje, nós temos pouca ligação com a cidade, mas os gregos, eles se identificavam, a ética deles só fazia sentido dentro de uma cidade. Então, se ele perdesse os direitos políticos ou de ser um cidadão, é como se ele perdesse toda a identidade dele. Então é algo bem doloroso para a pessoa, justamente porque ele acabava perdendo tudo aquilo que era dele, né? Todo tipo de ser bem visto pela sociedade, o que hoje a gente não tem tanto medo. Então o ostracismo era um espaço onde a pessoa se isolava da sociedade. Era isolada, né? Ela era isolada, ela era mandada pra fora. Inclusive o Sócrates, um dos personagens mais famosos da história da filosofia, ele sofreu
ele recebeu a possibilidade de sair da cidade. Aí ele não quis sair justamente por conta disso, porque a cidade significava a vida do sujeito, né? O que hoje não faz a mínima noção, porque, por exemplo, aqui no Brasil, se tivesse uma guerra pelo próprio Brasil, Londrina, tivesse uma guerra por Londrina, ficava 2 pessoas pra guerrear por Londrina, o resto ia embora. Quando a pessoa sofria de ostracismo, ela só era tirada daquela sociedade, ela podia ir pra qualquer outro lugar, ela ia pra qualquer... Tinha que picar mula. Mas o que acontece é que assim, né, ir pra outro lugar na antiguidade significa sair da sua civilização. Hoje, com a ideia de direitos humanos, nós temos direitos universais, né? A Raquel pode falar isso, mas só que naquela época a pessoa ela só via sentido se ela fosse ateniense. Então ela só tinha identidade lá dentro. Se ela saísse de Atenas, ela não tinha identidade em nenhum lugar. E vale ressaltar que nesse mundo a diversidade cultural era muito maior, né? A gente não tinha uma uniformidade na sociedade em vários aspectos, né? Então você saía ali no mundo grego mesmo, né? Na Magna Grécia, você saía de Atenas e ia, sei lá, para Esparta, era totalmente diferente, né? Chegava divisão lá, olhava social, sua roupa, já falava, você não é daqui. Tanto na esfera econômica, social, política, é totalmente diferente. E você pensa isso dentro do mundo grego, que sai em outros, né, lugares mais longes. Eu acho que a gente não pune ninguém, senão com a ideia de que ele não volte a cometer delito, entende? Eu acho que, acima de tudo, todo o sistema repressivo, ele surge da necessidade de disciplina. Então eu acredito que a origem de qualquer tentativa de retribuição, de vingança pública ou privada, é para imprimir nas pessoas a disciplina. E a partir disso a gente pode pensar nas milhares de formas que nós tivemos na história de imprimir disciplina àqueles que têm comportamentos desviantes. Com certeza. Mas a gente podia se ater qual que é a origem da prisão privativa de liberdade, ou quando ela deixa de ser de alguma forma e passa a ser privativa de liberdade. É legal a gente pensar nisso, porque, por exemplo, quando a gente vai pensar na questão da filosofia política, por exemplo, Thomas Hobbes fala que o homem, por natureza, é um ser malvado, ele é um ser egoísta e ele só busca os seus próprios interesses. E como um ser que só busca os seus próprios interesses, ele vai fazer de tudo, inclusive usar da força, para garantir esses interesses. Então, o Estado surge como meio garantidor de que não haja violência. Então, quem é o Estado? O Estado não é um ser bonzinho. O Estado é o ser que tem a força maior que todas e ele deve fazer prevalecer essa força. O que acontece é que, segundo John Locke, o homem possui direitos naturais. Um desses direitos naturais é a liberdade. E quando esse direito infringe um direito do outro, que também é a liberdade do outro, aí esse soberano lá do Hobbes, ele toma a liberdade para ele. Ou seja, o Estado é o cara que tem toda a força e ele fala o seguinte: você não soube respeitar o direito de outras pessoas, porque, claro, a gente pode falar o que é o crime. O crime é algo cometido contra o direito de outros ou do próprio Estado. Então, quando o cara comete um ato desse tipo, ele é tirado, a liberdade dele é tirada e fica à mercê do Estado. Ou seja, é o Estado agora quem vai cuidar para que ele reaprenda, ressocialize-se com essa questão da liberdade. Tem um autor bem comum dentro da sociologia, que é o Emile Durkheim, que ele fala sobre essa questão do direito, né? Ele diz que nas sociedades onde prevalece um pensamento coletivo mais forte, que ele chama de solidariedade mecânica, que é uma espécie de união que as pessoas têm entre si por conta de suas semelhanças, ele fala que nesse tipo de sociedade, que é um tipo de sociedade mais arcaico, mais antigo, anteriores ao capitalismo, ele fala que nesse tipo de sociedade o direito, quando ele punia alguma pessoa, a ideia era que aquela pessoa servisse de exemplo para o resto do grupo, para que não cometesse o desvio semelhante. Porque as pessoas são muito semelhantes, né? Sim. Eram muito semelhantes naquele momento da história. E a partir do momento que eu sou muito parecido com os demais e eu sou um exemplo negativo, eu sirvo, quando eu sofro uma pena, eu sirvo de exemplo para todo o grupo. Quando você sofre essa pena, na verdade, o grupo todo está te punindo porque você feriu ao grupo todo. Então, se eu desrespeito por exemplo, um rito religioso durante... A religião inteira que era... Toda a religião foi ofendida, todo o grupo foi ofendido e eu sofro a pena de todo o grupo. Então, ele fala, né? É até por isso que as penas eram muito mais violentas, muito mais agressivas nas sociedades onde essa solidariedade mecânica era preponderante. Quando eu pego o carro dela, eu não estou necessariamente ofendendo toda a sociedade. Eu estou ofendendo mais a Raquel. Então a minha punição já não é mais tão forte e nem mais tão coletiva, não vem de toda a sociedade, né? Aí por isso também que eu vou ser separado individualmente, vou ser recluso por um tempo, para que eu possa
me tornar capaz de retornar à sociedade. Né? Na solidariedade mecânica, que é aquela sociedade mais antiga, aquela outra pena, não necessariamente você precisava retornar à sociedade depois. Você podia muitas vezes ser morto. Sim. Ou ser aleijado, ou ser expulso da sociedade. É que se a gente for punir alguém, for encarcerar alguém, seriam por 3 motivos basicamente específicos. Que o primeiro seria o fato da pessoa ter descumprido a lei, né? Ela ter ferido a justiça. Essa pessoa tem que pagar uma pena por isso. Segundo, basicamente, seria a questão de eliminar um mal da sociedade, como se fosse uma célula cancerígena que está ali, né, deteriorando o sistema comum dos demais, e encarcerá-la para tirar esse mal necessário. Seria um dos pontos das leituras que eu fiz. Esses 3 E pontos... calma aí. Terceiro ponto, terceiro e último. Aí a gente discute, né, que é a questão da cultura da vingança. Né? Essa cultura da vingança que pode... Você acha que não existe? O negócio tá ficando... que não existe? Cultura da vingança, o que seria? Né? Acho que foi irônico por parte do Antônio aqui, mas se a gente for considerar que o que seria basicamente é a pessoa punir a outra dada a condição de que ela infringiu a justiça. Nossa, ou sei lá, vamos pegar um exemplo. A pessoa matou meu pai. A pessoa que mata o pai, ela vai pra cadeia, mas aquilo para a pessoa que perdeu o pai não é o suficiente. E ela quer fazer a justiça com as próprias mãos, o olho por olho e o dente por dente. Mas o que o João estava falando e o que vocês complementaram é o que nos questiona o seguinte. Afinal, se eu tenho esse tripé aí de como encarcerar alguém, a Raquel, inclusive, que tá na área do direito, pode falar muito mais a respeito. Como que é possível a gente ressocializar, Calma. sendo que a gente tem uma cultura de vingança? Peraí. Vamos A primeira por partes. coisa, vamos por partes. A primeira questão. Por que algumas condutas são crimes? Por que a gente tem essa necessidade de falar que algumas coisas têm que ter uma sanção maior? Porque, não sei, o homem é violento, o homem comete violência, e eu acho que é uma coisa, sei lá, de toda a sociedade, nós eventualmente vamos ter alguma coisa. E principalmente hoje em dia, que nós temos um fascínio pela violência, eu acho que pela mídia, de tudo isso mexe muito com a gente. E querendo ou não, a nossa noção básica de justiça ainda é a mesma desde o começo da vida, até hoje. A noção é que se você cometer um mal, você tem que sofrer um mal para recuperar esse mundo, esse equilíbrio que foi rompido com a sua conduta. Essa Então, ideia você cria do senso comum. não só do senso comum, eu acho que é uma ideia de retribuição, não sei, A ideia primitiva de justiça, né? Que assim, o ser humano como pertencente ao mesmo grupo, ele deve fazer e estar no mesmo grupo assim. É o que Schopenhauer dizia, viva sem causar prejuízo a ninguém. Então assim, tentar agir para que não cause prejuízo a ninguém e você tenha a sua vida. A partir do momento que você causou prejuízo para alguém, esse prejuízo tem que ser retribuído de alguma forma. Exato. Por Sabe? isso que eu disse... Desculpa, Antônio, mas por isso que eu disse que a prisão é vingança. Eu acho que a razão de tudo isso é a vingança. Como o João falou, a diferença é que em algum ponto da nossa sociedade a gente percebeu que a gente tinha que substituir a vingança privada por uma vingança pública. Que é contestável também, Que é né? totalmente contestável, concordo. Mas a ideia é que a gente atribua a vingança pública para exercer um controle sobre essa vingança. Como essa vingança vai se dar, e quais são os limites dessa vingança. A gente pode até dar uma roupagem bonita para ela, fingindo que vai ser para ressocialização ou para qualquer coisa, entende? Mas no fundo, essencialmente, todos nós somos violentos, todos nós somos repressivos. A diferença é que, em vez de eu imprimir a minha agressividade contra uma velhinha e dar uma coronhada na velhinha, eu imprimo a minha agressividade contra o criminoso. E eu me sinto vingada por ver ele sofrer. Eu acho que tudo se gira em torno dessa vingança. É triste. Com certeza. E mas quando a verdade. gente... O próprio Foucault fala, né? Que quando a gente vê o capitalismo surgindo e toda essa questão que o próprio Marx levanta das divisões entre classes sociais, onde existe uma classe opressora e uma classe oprimida, a gente vê muito mais essa questão da violência contra um menos favorecido, e a gente percebe que aquele discurso lá do Thomas Hobbes de um Estado que luta para que ninguém mate ninguém e que somente ele julgue, na verdade esse Estado ele não é nada mais, nada menos do que o exercício de próprio egoísmo de um certo grupo, né? Então, Entendi. A vingança pública é a vingança dos que estão na vida pública. justamente, então assim, se parar pra pensar hoje, quem vai preso, o sistema carcerário hoje, ele não é completamente uniforme. Não é? Nenhum ponto. A justiça ela serve para quê? Ela serve para atender certos princípios. E princípios de quem? Que, assim, claro que o João pode falar com muito mais propriedade sobre o próprio Marx, e eu acho que não tem como discordar dessa questão econômica, né? Hoje a gente passa por um império econômico e, querendo ou não, as grandes empresas, o grande capital é o que
é o que dita grandes regras. Inclusive, o sistema carcerário, ele não foge dessa lógica. Do mesmo jeito que as escolas não fogem, do mesmo jeito que os hospitais não fogem, a nossa sociedade, ela gira em torno dessa lógica. É tudo Fordismo, né? É tudo tipo... Você falou de escola? Eu ia falar sobre isso, né? Que a qualidade da pena que o indivíduo sofre depende muito da qualidade da prisão em que ele vai ser inserido, né? Com certeza. A qualidade dos funcionários que vão lidar com ele, a qualidade da infraestrutura que ele vai se deparar, né? O tamanho do espaço. Rua 10, cada detento, uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Querem ter uma ideia? A cada 10 presos brasileiros, 6 incidem no crime. Total. Não, meu, e você tem umas coisas absurdas. É um número altíssimo. A impressão que passa é que o sistema prisional brasileiro está falido. Ele é mais assustador quando você leva em conta os adolescentes delinquentes, né? Esse dado sobe para 7 a cada 10. A gente vai chegar na reincidência, mas é só para mostrar o seguinte: vocês estavam falando sobre esses problemas envolvendo as causas, né? Por que a pessoa é presa. A gente já vai chegar a falar sobre questão de classe social e até mesmo gênero. Mas vamos ver se vocês concordam. Uma coisa que a gente pode considerar é o seguinte, né? Já começa Tô aqui pra discordar. É a questão de que parece que a vida, ela é uma espécie de escola, né? Se for considerar a própria vida como uma escola, o encarcerado talvez seja aquele mesmo, né? Que foi reprovado naquele ano ou naquela vida e passa por um processo de reformatório, né? Pensando nessa ideia de castigo da vida, o próprio preso é aquele que não aprendeu as regras da sociedade, porque o Foucault vai destacar muitas coisas em essencial, que a estrutura de uma escola era muito parecida com a estrutura de um presídio, porque, por exemplo, você tem que obedecer uma hierarquia, você tem que usar uniforme, você tem horário para comer, você tem horário para sair, você tem horário para conversar. E quando você comete alguma transgressão na escola, você tem que prestar contas, e aí você sai da sala. Você vai para uma sala isolado. Você tem um tratamento individual e o pior, né? Quando você não atinge a média, ou seja, quando você não tá no coletivo, você tira uma nota vermelha. O que é a nota vermelha? É o sinal da punição. Posso falar um negócio, um parênteses muito importante? Na minha escola, cara, olha que bizarro. Vocês vão concordar com certeza, em pleno século XXI. Cuidado com o seu emprego. No ano, quando eu era aluno, não quando eu sou professor, nós tínhamos o seguinte, 8ª série para o primeiro colegial na época, né? E era o seguinte, a camiseta da turma eram os que iam para o primeiro colegial, com os nomes dos que iam, e uma bomba, brother, com o nome dos reprovados. Nossa, tipo, era a coisa mais normal do mundo. Gente, eu tenho 25 anos, tá? Eu não sou tão velho assim. Mas tinha o nome dos caras. É, brother. Que vergonha. Era coisa mais normal. Calma aí, deixa eu só perguntar uma coisa. Quem reprovou mandou fazer a camisa também? Também, brother. Era sadismo. Mas, pra você parar pra pensar, a própria palavra pena vem daí. Porque quando a gente fala lá do Egito Antigo, a crença, a mitologia era que quando você morria, você ia... Faz muito sentido agora. Você ia colocar o seu coração e o peso na pena. Então, assim, o que é a pena? A pena é só a pena tá ficando mais pesada, irmão. Seu coração não tá tão leve, não. Cuidado com a pena sempre. Ou seja, a pena é pra você purificar o seu coração pra ficar no mesmo limite da pena. Ou seja, se você tiver o coração mais pesado, ou seja, fizer alguma coisa que carrega o seu passado, a sua história, a sua escola da vida, você tá... E essa ideia da escola, a ideia da escola é um treinamento pro presídio, o próprio trabalho. Porque quando você... A comida da escola já é um treinamento. Nossa, meu Deus do céu. Tratando a escola hoje do jeito que nós vemos nos dias atuais, se a gente fizer essa própria separação entre uma classe mais bem sucedida e uma classe menos sucedida, certas escolas têm mais privilégios que outras escolas. Com certeza. Claro. Então, até quando você entra no mercado de trabalho, né? Quando você não tá na normalidade, você sofre uma advertência. O que é advertência? Fala, você tá andando no caminho errado. Do mesmo jeito que o preso, assim, quando ele comete a primeira vez o crime, não é tão
dura a pena como é se ele for de novo. Reincidente. Só a título de exemplo, o nosso sistema carcerário ele é infinitamente mais vingativo com aqueles que cometem o segundo crime. Se você não tem nenhum histórico criminoso, ou se você não tem nenhum histórico criminoso nos últimos 5 anos, você pode, por exemplo, começar a cumprir a sua pena com tornozeleira. Uma coisa que, se você for reincidente, isso já é vedado de cara. Você, a partir de 4 anos, se você for reincidente, você vai começar a cumprir em regime fechado. E não só isso, a progressão de regime, sabe? Eu cumpri vários anos preso, depois eu vou pra tornozeleira, depois eu vou pra casa, enfim. Pra você poder ir pra casa, você vai ficar muito mais tempo encarcerado se você for reincidente. E é isso. E às vezes a gente pensa, por exemplo, os crimes da Lava Jato, ou os crimes do colarinho branco, eles são muito difíceis de ser apurados. Por eles serem muito difíceis de ser apurados, eles dificilmente punem as pessoas. E como eles dificilmente punem, essas pessoas nunca são reincidentes. E como elas nunca são reincidentes, elas recebem um tratamento bem mais flexível do Estado. E isso gera indignação nas pessoas. E o que as pessoas querem? Vamos deixar as leis mais rígidas. E aí cai para a comunidade comum, que é reincidente, eles se fodem muito. Sim, 2 pesos e 2 medidas. É a pessoa claro que rouba um salame e a pessoa que rouba milhões. Não, meu, você existe lei da bagatela em relação a isso, Sim, não o é? princípio da bagatela. Meu, existem umas coisas absurdas que o nosso sistema penal, claro assim, fazendo a crítica já, que o nosso sistema penal permite. Por exemplo, essa semana saiu a reportagem do diário de um funcionário da penitenciária, onde a Richthofen tá presa, e ela ganhou induto do Dia das Mães. Furo eu pelo menos considero um furo, que seria o furo que a legislação permite, porque assim, ela, com certeza dentro do sistema, dentro da lei, ela tá na progressão e ela mereceria aquilo, mas só que o fato de merecer aquilo na idealidade seria o quê? Ela vai ter a chance de voltar a ver a família dela em pró figura materna, que seria assim, uma figura que ajudaria ela nesse critério de ressociabilização. Porque o induto é o quê? A gente vai dar confiança pra você voltar pra sociedade. Se você não fizer crime nenhum, se você não cometer nada lá fora, você vai poder ganhar outro, você vai ganhar outro, você vai ganhar outro. Mas, velho, entende o tipo de induto que ela ganhou? Tipo, você ganhou liberdade pra ver sua família, mas... Que todos nós somos violentos e a diferença é que a gente imprime os nossos impulsos violentos naqueles que nós estamos punindo. Não é? A gente vê a vontade de que essas pessoas tenham... que isso? A cassação do Cunha, a queda dos políticos, todo mundo se sente vingado com isso. Ou pelo menos eu me sinto vingada, preciso confessar. Não, com certeza, claro. A ideia a gente tem um espetáculo da violência. Se a gente for pensar, aquelas penas antigamente, as penas corporais, os espetáculos públicos de queimar bruxa tragédia, e tudo. Né? A diferença é que hoje, em vez da gente queimar a bruxa, a gente procura o agressor da mulher, a gente procura... Tô polemizando mesmo. A gente procura a pessoa que dá droga para as nossas crianças, a gente procura os monstros contemporâneos. O ser humano sempre tem monstros e ele quer que esses monstros ardam na fogueira. E aí a gente faz uma legislação absurdamente mais rígida para o tráfico, a gente faz uma legislação para que todo aquele que seja investigado sobre violência doméstica já seja chamado de agressor e já tenha todo esse peso em cima dele, porque é vingança. Porque a gente quer sangue mesmo. Essa questão, pelo que você está me falando, existe uma distinção de, por exemplo, o criminoso envolvendo a mulher e o criminoso envolvendo... Há uma distinção de gênero e até mesmo classe social no que diz respeito ao indivíduo ser encarcerado? A gente tem a legislação Maria da Penha, que se eu não me engano é de 2004. O Brasil foi pressionado a fazer uma legislação desse tipo porque nós vimos que a apuração dos crimes de violência doméstica era irrisório e demorava-se muito para tudo isso. Então, o que aconteceu? A gente viu que o nosso sistema penal estava muito inchado e a gente escolheu algumas condutas que não eram tão graves e aí a gente foi despenalizando. Cesta básica, transação penal, juizados especiais, para desafogar um pouco o nosso sistema. E isso criou uma revolta nas pessoas porque a lesão corporal ela não é uma coisa que é punida severamente. A lesão corporal é diferente de um roubo, é diferente de um homicídio, enfim. E as pessoas consideraram que a gente precisava dar sanções mais graves para a lesão corporal de violência doméstica porque é uma coisa que nos revolta, entende? E aí a gente transformou especificamente para agressão que é decorrente de gênero uma punição mais severa. Certo. Acontece que nessa agressão que é em decorrência de gênero, você parte do pressuposto de que a mulher é o gênero que vai ser agredido. Então é difícil porque
beleza, eu como um homem que sofreu uma agressão, que é possível, de Já uma levei mulher... uma garrafada na cabeça já. Eu não posso ir, por exemplo, pra delegacia da mulher. Ou se eu posso, imagina que constrangedor, eu, um homem que apanhei em casa, vou pra delegacia da mulher prestar queixas contra uma mulher, eu não vou ser bem recebido pelo sistema penal e muito menos pela lei. Por exemplo, uma mulher pode ser processada por agressão contra outra mulher. Mas um homem não pode ser vítima de agressão. Você escreveu, a propósito, a Raquel escreveu um artigo de opinião no Diário de Bordo que foi lançado agora em junho, exatamente sobre os limites do machismo, né? Como que é o título mesmo, Raquel? Vamos falar sobre o masculino. Vamos falar sobre o masculino e nem sobre o machismo, né? Mas Agora uma dúvida que eu repasso para os outros também. Vamos lá. A mulher na prisão tem distinção em relação ao homem na prisão? Ou o sistema é igual? Desculpa. Ou não? Só para saber isso. Mano, o sistema não é... Pra começar, as mulheres conhecem a prisão há muito mais tempo que os homens. Simples. As mulheres são encarceradas há muitos séculos. A restrição da liberdade, ela corre com as mulheres antes de ocorrer com os homens. A gente tem, por exemplo, a história de que as damas ficavam nos seus castelos num quarto sem janela, o pai trancava a porta do quarto da menina e ela não podia sair, o cinto de castidade, ou os mesmos conventos. O próprio Mário tem que salvar a princesa no topo do castelo. Exato. Né? E ela tá lá presa no quarto. Por que ela tá presa no quarto? Mas a gente tem a restrição de liberdade sendo usada para as mulheres há muito antes dos homens. Acho que a gente começou a usar a restrição de liberdade para os homens mais ou menos na época do iluminismo, não é? Quando as pessoas viram que a barbárie era muito grotesca quando era feita em praça pública, então a gente escondeu a barbárie em dentro de um presídio, porque assim ficava mais agradável, eu acredito. Ou até pela racionalidade, de fato, a gente precisava de uma coisa que fizesse mais sentido. Porque na verdade, assim, principalmente depois da questão das praças públicas, eles perceberam que essa ideia de pegar um para Cristo não estava mais servindo muito, porque a violência está se tornando muito generalizada. Ou seja, se o Estado pode, o Estado sou eu também posso. Então, assim, aí começou a se recluir isso justamente por conta da ideia de tratamento, né? E aí teve também a ascensão da própria clínica psiquiátrica, os próprios tipos de pessoas que não merecem ser tratados do mesmo jeito por não estarem na normalidade, né? Então, por exemplo, antigamente um louco era preso, mas um louco ele é louco, ele não cometeu um delito. Então, assim, houveram muitas distinções sobre isso. O leproso é preso. Então assim, o próprio tipo de reclusão, ele dá assim uma ideia da prisão, mas só que hoje o nosso sistema carcerário ele é muito diferente sobre isso, justamente por causa da questão legal, né? Hoje, teoricamente, a Raquel tá aí pra me corrigir, a pessoa que vai presa é a pessoa que comete delitos. Que ela infringe algum Independente se é homem ou se é mulher. Independente se é homem ou se é mulher. Claro que, conforme nós já dissemos, a lei ela não é cega, ou seja, a lei ela acaba cedendo a alguns privilégios, ela acaba cedendo a alguns certos tipos de interesse, de um certo tipo de classe. Concorda você com o Marx ou não? De qualquer forma. Falar de um cara conhecido aí, né? O Drauzio Varela, ele produziu um livro agora, em junho. O livro se chama Prisioneiras. E ele, como a gente sabe, né? Ele trabalhou com o Carandiru e tudo mais, e ele fez um comparativo entre as prisões masculinas e a feminina, no caso, né? E ele constatou ali na matéria de jornal que eu li, que as mulheres, elas, em matéria de prisão, comparada aos homens, elas são muito mais recriminadas socialmente do que os próprios elas não recebem homens. Visita, por exemplo, Exatamente, não existe isso. Aqui, ó. A visita que elas recebem, diferentemente dos homens, é irrisória, é um número irrisório comparado ao que eles recebem, sabe? Enfim, é um material de leitura legal, se chama Prisioneiras. Sim. E, enfim, boa leitura aí pra quem se interessar, né? Sem contar, por exemplo, que o trabalho forçado, ele é vedado pela nossa legislação. A gente não pode obrigar um preso a trabalhar pra gente de graça, por mais que sei lá. E pras mulheres, não. E querendo ou não, a ideia desse tipo de segregação entre homem e mulher vem da própria religião, né? Quem cometeu o primeiro pecado, apesar de ter sido Adão a comer a fruta, ele comeu porque a Eva mandou, né? A Eva manipulou. Então, assim, a gente tem toda essa questão de quem acabou com a força de Sansão foi a Dalila e tudo mais. Então, esse tipo de preconceito ele acaba impregnando, por quê? Por conta do senso comum, né? Várias vezes já ouvi colegas de curso falar que as mulheres são presas por droga, por tráfico, que o índice de tráfico é maior nas mulheres porque elas levam droga para os maridos vagabundos no presídio. Não.
Elas vendem porque elas vendem, porque elas querem, têm porque elas têm autonomia pra livre-arbítrio e não... O corpo delas, regra delas. Total. Tipo, a gente não vê ela como um adulto, a gente vê ela como uma criança que precisa de um pai, que precisa de uma ajuda, que precisa de alguém pra cuidar dela, porque ela não é plenamente capaz de tomar decisões por si. Então, por isso, ela já é menos procurada como criminosa, a gente já tem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sanção muito social em cima dela. Quando a mulher é presa, nossa, não pensou nos filhos, não pensou na família, olha só que mulher babaca. Esse aspecto materno que não contribui merece muito pra essa visita mesmo, o imagem. filho dela vai ser vagabundo. É isso. Porque até hoje a gente tem muito dessa contribuição materna, né? A gente acha que toda mulher vai ser mãe. E assim, por mais que naturalmente as coisas elas possibilitam isso, a gente vive uma cultura de que não necessariamente, né? Então uma mulher cometendo um crime, você imagina minha mãe cometendo um crime. Não. Por quê? Porque mãe tem todo o aspecto. Porque pai é um ser assim, um pouco mais distante, pelo senso comum, né? Claro. E a mãe é aquele ser acolhedor, que dá o carinho, que dá o afeto, até por conta da imagem histórica. Antônio não conheceu minha mãe. Né? E vamos lá, mas se tá falando de mulher, a gente tá querendo prender mulher, a gente tá querendo prender homem, e quando envolve classe social, né? Por exemplo, a pergunta que eu faço, e eu acredito que não, tô brincando, mas a distinção, por exemplo, em prender, com todo respeito, um cara que é traficante ali da Gleba Palhano, na Gleba Palhano, e uma pessoa que é traficante ali nos 5 conjuntos, por exemplo. Não, o sistema ele não faz distinção nenhuma em relação a... Porque eu... Cadeiras à parte, né? Claro que faz, né, meu? Porque a própria prisão é reflexo de uma sociedade. A sociedade reflete seus costumes. E os nossos costumes, eles, querendo ou não, obedecem à ordem econômica. Quanto maior a ordem econômica, maior a influência do cara. Quanto maior a influência do cara, mais gente ligada a ele querendo usufruir do que ele tem. Quanto mais gente ligada a ele, mais gente trabalhando para ele. E a gente entra num dos principais pontos que, acredito eu, que é um dos pilares para o nosso sistema prisional não dar certo, que é a corrupção, né? Porque a corrupção faz com que o sistema carcerário não dê certo no seguinte sentido. A pessoa que está lá, ela vai arrumar um jeito de sobreviver no sistema econômico no qual ela tá aqui inserido. Sim. E aí qualquer tipo de brecha, qualquer tipo de possibilidade de ganhar alguma coisa é chance, por mais que eu tenha que infringir as regras. Bom, eu acho que a abordagem, não só policial, mas do próprio direito, ela é diferente, independente de ter cometido ou não o delito. Ela já começa diferente pela própria investigação. Se você tá andando na rua, vamos supor, de madrugada, na Gleba Palhano, mas vocês estão num grupo de 4 meninos, bem vestidos, todos loiros, Abercrombie, a polícia pode até te abordar, mas ela vai te abordar de uma maneira diferente do que se você for... E se ela for prender, vai Se ser você tiver cara de pobre, vamos falar a verdade. Ou se você tá mal vestido, ou se você tá numa região periférica da cidade, essa abordagem na madrugada da polícia vai ser completamente diferente. Exatamente, né? E eu ainda guiei esse policial sobre a questão que você colocou aí, João Felipe, que da seletividade das abordagens. Por exemplo, chega num determinado bairro, aborda de um jeito, determinada pessoa. O argumento dele foi estatística. Falou, estatisticamente, quem mora nesse bairro, quem se veste assim, assim, assado, quem tem esse perfil assim, assim, assado. E quando não é o caso? Eis a pergunta. Não, sim, foi isso que... Mas que no caso, isso mostra a mentalidade. É que o próprio tratamento da polícia, muitas vezes, na abordagem, já é punitivo, como se você tivesse feito alguma coisa. A gente prende mais pobre, mas existe mais pobre no mundo. Sim. Então, né, talvez mais pessoas pobres cometam crimes porque existem mais pessoas pobres. Talvez. Mas a verdade é que a constatação, provavelmente, da polícia é essa, que, sei lá, eles têm que fazer milhares de chamadas em bairros periféricos. O tráfico, ele, como eu falei, é uma das a legislação mais grave, eu acredito, para apurar esse... Enfim, é a mais fodida de todas. Por exemplo, a polícia, ela pode te deixar preso 3 meses até conseguir provas contra você. Ou seja, só porque ela desconfia da possibilidade de existirem provas contra você, você pode ficar preso durante 90 dias esperando em que... Essa prisão por 3 meses, ela pode gerar justa causa no seu emprego?
Pode. Ah, droga. Antônio já foi preso, então. Pode, mas só depois que sair a sentença definitiva. Nossa, e os presídios eles já sofrem com superlotação, né? Sim. Mas Então, essa é uma das causas, essa é uma das maiores causas. A prisão temporária, ô louco, a gente tem vários delitos que você sequer seria punido com a prisão. Você seria punido diretamente já com a tornozeleira. Mas enquanto eles te investigam, você está preso. E outra coisa, não sei, Raquel, você vai concordar comigo? É uma lógica, é Espero uma que não. contradição lógica na minha coisa. E só um pouquinho sobre o tráfico, tranquilo. Johan. A figura do traficante, ela é talvez a maior bruxa contemporânea. A gente quer erradicar o traficante porque ele tá dando droga para as nossas crianças. Desculpa, gente, a minha tornozeleira. Tornozeleira. Ô, tornozeleira. Bandeirantes. E a diferença entre o usuário e o traficante é a quantidade de droga que você carrega, que não tem um mínimo para isso, é só você precisa comprovar que é uma quantidade pequena. Você não pode ter nenhum antecedente, então olha só que seletivo. Você não pode integrar a organização criminosa. Então se ficou comprovado que você... por exemplo, acharam você por meio de uma interceptação telefônica que estava rolando de uns bandidos e viu que você tem um contato de meses com esses bandidos, aí você pode fazer uma ideia de associação criminosa. Esse que não integra associação criminosa, tem bons antecedentes e carrega pouca droga, ele incide no privilégio do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O usuário ou o traficante, não vai dar pra saber, É a polícia ele que militar, vai decidir geralmente. que se ele vai ser criminado, teoricamente, por tráfico ou roubo, ou uso. É isso? A princípio sim. Quem faz essa triagem inicial é o delegado de polícia. O que a gente tem? A gente tem duas polícias aqui no Brasil. A gente tem a polícia civil, que é a polícia que investiga, e a gente tem a polícia militar, que é a polícia ostensiva. A gente tem dois braços do Estado. O braço que investiga e o braço que vai buscar, vai dar porrada e vai fazer a função funcionar. E aí a gente acha que essa polícia ostensiva tem que ser militarizada, porque, sei lá, a gente acha isso, e a gente não acha que essas duas polícias podem ser a mesma, até pelo princípio de que se eu fui lá buscar ele, se eu tô juntando as provas contra ele, eu também não posso analisar as provas que foram juntadas, entende? Isonomia. É a ideia de você separar as duas para que elas sejam meio autônomas. Particularmente, muitas pessoas falam muito mal disso, e enfim, Voltando só a essa questão da militarização da polícia. Não. Não? Uma questão anterior das organizações criminosas e você ter uma punição maior para quem é envolvido com ela. Eu acho que essa questão do traficante e da organização criminosa incomoda muita gente, sobretudo o Estado, porque ele também funciona, não sei se vocês sabem, como um tentáculo de onde o governo não chega, onde o Estado não chega, né? Então tem os próprios tribunais do crime, né? Então nas zonas periféricas você tem o traficante... Uma autoridade paralela. Um poder paralelo, né? Você tem o traficante e a organização criminosa, que seja PCC ou que seja CV, entre aspas, fazendo o papel do Estado. O Brasil, ele nasceu como colônia penal, né? A maioria das colônias nasceu como um grande presídio gigante e tal. Faz parte da nossa... Mas a superlotação, eu acredito que ela acontece primeiro porque nós temos muitos presos provisoriamente. A gente tem muito medo de que eles fiquem na rua, mesmo antes de ter noção de que eles são culpados ou não. A gente já parte do pressuposto de que eles são culpados e manda eles começarem a cumprir a pena enquanto são julgados. Esses presos provisórios é o que lota a maior parte dos presídios, principalmente as carceragens de delegacia, que é um negócio horrível, gente, fede, é muito horrível. E a segunda questão é do porquê da superlotação, porque a gente cada vez mais tipifica mais condutas. Cada vez mais condutas são consideradas crimes, com mais crime, mais pena. E cada vez mais a nossa sociedade gera assume criminosos riscos também. E cada vez mais as condições típicas para proliferação de criminosos se instauram no país. Quais são as condições típicas? A desigualdade típicas, social, eu acho que é a primeira delas. Pro crime patrimonial. Pode crer. Além disso, né, o uso de drogas, por exemplo, aumenta a cada ano que passa. E aí, se a gente tem mais usuários, a gente tem mais oferta. Com mais procura, a gente tem mais oferta. Com mais oferta, a gente tem mais criminosos. E já tocando naquele ponto que para mim é preferível prevenir um delito do que punir, é que as nossas escolas estão cada dia mais precarizadas, as nossas oportunidades culturais que são dadas para as nossas crianças são cada vez mais escassas. As nossas outras formas de controle e de disciplina. Isso é legal. Vixe. Como assim? O que é, não é? O que Mas a gente funciona quer? talvez como prevenção? Será que ofertar
ofertar aula de artes plásticas para uma criança de 7 anos. Com certeza. Para ela poder escolher se ela prefere artes plásticas, capoeira, teatro, circo ou, não sei, outra espécie de atividade cultural, aula de música. Sim. Ofertar para que ela escolha isso, para fazer isso no seu contraturno escolar desde a infância. Será que é uma forma de controle? Com certeza. Ou nem para as crianças, para todo mundo. A gente não fala em lazer gratuito em Londrina. O que tem de lazer gratuito em Londrina para se fazer? Pouquíssimas coisas. E aí o nível de alcoolismo vai lá em cima, o nível de violência doméstica vai lá em cima. É tudo. O que se faz para recreação? Então, uma causa motriz é a própria educação de base, a próprio eixo escolar lá do começo, e isso é não feito de maneira eficiente. Eu acho que isso não é a única culpa do crime, né? Eu acho que desde o momento que você é criança, uma série de portas são abertas para você na sua vida, dependendo de qual casa você nasceu, de qual família você vem. Né? Teoria determinista, né? Se a gente não acho que é determinismo. Eu acho que todo mundo faz escolhas. Só que eu acho que para algumas pessoas, eu acho que o crime abre mais portas. O meio influencia, mas não determina, né? Cara, você que vai abrir, né? Você que vai entrar na porta que você quiser. Só que eu acho que, dependendo de onde você nasce, de onde você é criado, de quais oportunidades te aparecem, mais portas de um lado vão se abrir do que do outro lado. Até pela questão claro que a escolha é toda sua, né? Até pelo próprio sentido de que o meio cria culturas, né? E a cultura que determina o pensamento do sujeito. Determina não, o que influencia em grande parte o pensamento do sujeito. Então, você parar pra pensar que uma pessoa que trabalha X horas por dia, que é a maior parte do seu dia, chega em casa, ela tá cansada, e ela ouviu no trabalho que a novela tá legal, que o jogo tá legal, ela vai chegar em casa, a distração dela vai ser televisão. E aí, numa certa lógica televisiva, certos grupos sempre são colocados assim, a galera que... O Aécio Neves tem um apartamento de 40 milhões. O cara olha e fala assim, eu vou precisar de umas 3 mil vidas minhas pra comprar um apartamento desse. O que ele fez pra conseguir isso? Ele fez tal coisa. Eu consigo fazer tal coisa? Consigo na minha escala. Bora lá então. Então assim, claro que não determina, mas influencia muito o jeito com que o cidadão pensa. E essa questão de recompensa, ela é o que o ser humano sempre busca, né? É a recompensa por si só, e querendo ou não, a sociedade é uma tentativa de tentar normalizar um pouco o aspecto animalesco, né? Para que a gente não se mate. Então assim, como fazer isso? Às vezes não dá resultado, não dá conta de resolver os problemas do próprio indivíduo enquanto ser egoísta que tenta atender os seus próprios instintos, né? Honestamente, eu acho... na verdade, eu não sei, mas enfim, eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas do nosso sistema penal. A gente acha que as pessoas fazem um cálculo. Eu vou cometer esse delito. Qual é o benefício que eu posso receber com ele e qual é a punição que eu posso receber? A gente faz um cálculo, se vale a pena ou não fazer isso, sabe? E hoje em dia, a gente vive o que as pessoas falam de sociedade de risco. A sociedade capitalista, a sociedade do século XXI, ela é uma sociedade que corre riscos. Ela se corre com essa ideia. E aí a gente cria, às vezes, penas cada vez mais exemplares para que as pessoas tenham medo de fazer aquela conduta e você não tem prova nenhuma de que essa pessoa vai ficar amedrontada, de que isso vai ter um caráter dissociatório, sabe, na vontade dela. E mais ainda, por exemplo, meu cliente lá do estágio obrigatório que eu faço na UEL, ele morador de rua e viciado em crack e fez um roubo, e um roubo bem, bem foda mesmo. Desculpa estar falando tanto palavrão, galera, foi Nossa, sem querer. tanto palavrão, olha. Pior que eu tô falando várias, mas... O Jonas começou o podcast falando da casa do caralho. É verdade. Então você tem um precedente. Mas a justificativa dele é que ele deve mais de 2 milhões na boca. 2 milhões é muito, né? Mas ele vale 2 mil na boca. E o cara falou que se ele não entrasse na casa e levasse os bens que estavam lá dentro, ele, sei lá, ia morrer. Essa pessoa... se a lei fosse absurdamente rígida, falasse, nossa, para as pessoas agora que cometem roubos, nós vamos cortar a perna. Sei lá, se tem um traficante obrigando ele, ele vai fazer. Entende? Quando as pessoas não têm a mínima perspectiva de vida,
qual é a ameaça da prisão? Soluções Sabe? elas Qual não... é a ameaça da prisão? Qual é o caráter ameaçatório dela? Se eu já não tenho casa, se eu sou morador de rua, se eu apanho na rua, se eu tô sendo ameaçado, eu tenho muito mais medo do mundo do que da prisão. E aí você ouve aquele tipo de argumento, né? Ah, não, eu vou ser preso porque lá tem comida, lá eu tenho certas coisas. E não é bem assim também, né? Inclusive os presídios brasileiros. Não, os presídios brasileiros são terríveis, mas talvez porque a gente acha que eles têm que ser terríveis, porque senão a pessoa vai querer ir pra lá. E eu sei lá, acho que no fundo, ela não tem que ser ameaçadora, ela não tem que fazer com que as pessoas não queiram ir pra lá, porque a gente não pode contar com o risco. Primeiro, se a gente pensar que a sanção tem que ser exemplar para que as outras pessoas fiquem com medo, por exemplo, o que você falou do Durkheim, tipo, é um negócio que eu preciso que ela sempre seja aumentada, para que sempre dê a sensação de que está se aumentando o risco. Até que se chega um absurdo. Qual é o limite disso? Não acho que essa é uma lógica válida, sabe? Da minha mãe, cachorros assassinos, gás lacrimogênio, quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como modos usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Isso nos leva a pensar, e a quem está ouvindo também, pensar e refletir, que as soluções, elas não são simplistas, né? Nem um pouco simplistas, e nos leva também a pensar a complexidade do problema de desigualdade, problema social, problema dentro do presídio. A gente só está tentando, né? Sim, e muitas vezes a gente ouve dentro do discurso público, né, de pessoas públicas e de ícones aí em ascensão da política, soluções simplistas, né? Mas a questão é, então, eu acredito que era uma vez uma sociedade em que as pessoas respeitassem os meios jurídicos. E que, acima de tudo, uma sociedade que investia na educação dos seus indivíduos. Até aí, Uma bonito, sociedade- feliz para sempre, mas no meio do caminho havia uma pedra, né? E se a gente for pensar, essa pedra fez com que a gente acordasse de nosso sonho e a gente tá aí na nossa realidade, a famosa selva de pedra. Muitos dizem, né, se a gente for considerar em questão de solução, que é o famoso show me the money, né? Vamos investir no sistema financeiramente, porque quem mora no presídio, quem vive no presídio, quem vive o presídio, sabe o quão é complicado, né, a estrutura do próprio local, embora a gente saiba também que existem pessoas que não têm condições financeiras algumas de viver, né, fora da prisão, e é mesmo acabando na prisão, elas acabam, não sei se é isso, Raquel, para a própria família recebendo uma ajuda de custo, em vista de que o indivíduo que se encontra lá era o provedor financeiro da família, então ele recebe uma espécie de bolsa, não sei se é o caso, mas uma das sugestões seria a questão do show me the money, a questão financeira. Outra é a famosa justiça restaurativa, né? Que é o fato das fontes separativas de identidade, por exemplo, a pessoa dentro da instituição carcerária, né? Ela participar de uma espécie de escola de fato, que é o caso de conhecer a arte, né? Trabalhar com esporte, o conhecimento, religião. E essa ressocialização, que a gente já problematizou muito bem, há um contraste nisso. E eu queria saber de vocês, afinal, para a pessoa que tá nesse sistema, que tá lá encarcerado, nesse paradoxo de que existe uma cultura da vingança, como já falamos, acima de tudo, vocês não acham que é uma questão de escolha do próprio indivíduo quando sai da prisão reincidir no crime ou não? Nossa, Jonas, Nossa, Jonas, foda. quanta pergunta que você misturou. Essa última questão, Eu nem sei por onde começar. Vamos lá então. As saídas pro nosso sistema carcerário, e depois se é culpa ou não do início. Não, primeiro assim, a questão de escolha, é questão de escolha o indivíduo reincidir no crime? Esse é o primeiro problema. Sim, mas, Sim. mas só que essa falsa sensação. Será? Então, mas é que isso a gente chama de falsa sensação de liberdade. Quando você vai no McDonald's, você tem a liberdade de escolher qualquer lanche que tem lá, mas você só pode escolher os que tem lá. É o que o Ford falava, né? Você pode comprar qualquer carro Desde que desde seja um preto. Ford preto. Ou seja, é a falsa sensação de liberdade. Então, assim, você pode escolher? Pode, mas dentro das opções que te foram dadas. Um cara que nunca teve uma opção, nunca foi influenciado, que o meio nunca determinou, nunca imprimiu nele certas opções, ele jamais vai conseguir isso. Por exemplo, um cara que saiu da cadeia, ele pode... Não vai ter fazer cursinho pra passar em medicina. Justamente, ele pode sair de lá e Ou o meu pedir... cliente que tava ameaçado. Quais são as opções dele? Ele pode ir Qual a lá, ele liberdade pode, por dele? exemplo, ir lá na prefeitura, pedir pra Secretaria de Recursos Humanos um violino que ele quer aprender a tocar Chopin. Mas, mano, ele nunca ouviu falar de Chopin, nunca ouviu falar de violino, o que ele quer? Ele Então quer... é uma questão de escolha dentro de um quadrante. É a falsa sensação de liberdade. Então, assim, você tem que escolher? Tem. Só que dentro das opções que ele aprendeu, o que é que ele aprendeu? Do meu jeito... E mais do que isso, né?
Depois que você já foi preso, depois que você, né, já infringiu a lei e ficou preso, é mais fácil ou é mais difícil conseguir um emprego? Com certeza. É mais difícil. E então, eu acho que falta também por parte do Estado a reintegração desse indivíduo na sociedade. Mano, eu não acho. Sério? Não acho, gente. Não acho que cabe ao Estado a educação moral de ninguém. Eu acho que as pessoas, sei lá, mano, cometem delitos. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar de justiça restaurativa? Já. Então, a ideia da justiça restaurativa é não focar no Estado e não focar no aparelho jurídico na hora de resolver o delito. É focar na vítima e no agressor. A ideia da justiça restaurativa é o Estado ser o intermediador entre o agressor e a vítima para fazer com que o agressor tente reparar o dano que ele causou à vítima. De alguma forma, entende? Para que ele não retorne a fazer o crime. Perfeito. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nenhum tipo que o João Felipe falou, que nenhum tipo de ação ela pode ser universalizada. Então, assim, a justiça restaurativa com certeza vai servir para muitos casos, é uma solução muito melhor do que milhares que a gente tem. Mas a gente precisa pensar não só em uma, mas em várias situações para abordar também os vários tipos, a tipologia de crime que nós estamos tendo. Então, assim, a justiça restaurativa vai servir para um certo tipo de pessoa. Por exemplo, no jeito que o João Felipe falou, da exemplificação, a gente consegue entender. Mas e se tiver, por exemplo, um cara que não queira ser restaurado, que ele cometeu o crime, tá ali, pronto, acabou, ele não quer. Que é questão de escolha. Sim, que é o que aí meus tios falariam, mata o cara. Será que o Estado tem esse poder? Não. E aí? Como assim? Não, então, é isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, a justiça restaurativa, né? É a justiça em que o indivíduo tem que partir do pressuposto que o indivíduo quer se integrar à sociedade. Ele quer. E se ele não quiser? Às vezes alguém que sofre de empatia. Sim, o cara, às vezes o cara fala assim, mano, eu não gosto da minha vida, eu não gosto de ninguém, eu não gosto da vida de ninguém. E isso não sou eu que tô falando. É o famoso foda-se. Então, tipo assim, eu vou fazer, eu tô preso. Assim que eu puder sair, eu vou cometer de novo. E o que qual é a ação? Então, assim, acho que muito além de pensar uma alternativa, a gente tem que pensar milhares. Várias. Com certeza que essa justiça restaurativa ela é muito legal, traz luz a muitos modos do qual a gente se comporta, mas a gente tem que pensar principalmente, agora falando só da justiça restaurativa, em quem vai pensar essa justiça, né? Porque eu tenho certeza, por exemplo, a juíza que deve ter proposto isso em Londrina, ela deve ter um trampo enorme, um trabalho gigantesco para além do trabalho burocrático que ela já tem para conseguir aplicar isso. Até porque ela precisa ser acompanhada por um psicólogo e um assistente social em qualquer sessão de justiça restaurativa. Então, aí você imagina então, para assim, a questão, que é inclusive uma das propostas que eu acho interessante para você conseguir restaurar uma pessoa, conseguir reintegrar uma pessoa com a idealidade do sistema penal, que é conseguir fazer com que ela volte aos moldes sociais, você vai precisar de muitas pessoas envolvidas nesse processo. E tem até uma ideia muito legal que a gente presencia no início dos primeiros sanatórios, né, os primeiros hospitais para loucos, que é como se houvesse um campo dentro da sociedade que simulasse a sociedade. Sim. Ou seja, dentro da sociedade você tem lá, vamos imaginar um condomínio. Esse condomínio ele retrata as milhares de situações sociais com pessoas da sociedade. Mas só que o cara ele tá preso, mas ele tem a possibilidade de interagir com essas pessoas. E aí tem alguém que dá o aval pra ele, dá o aval falando assim, você tá ou não apto a voltar para suas habilidades sociais. Então assim, é algo bem problemático. O ponto é, será que ele saiu do crime enquanto ele estava na cadeia? Ou ele estava numa escola da vida, como sugerido pelo... Uma escola do crime. Uma escola do crime, aliás. Porque ele é colocado na cadeia. A cadeia é um lugar de paz ou de violência? Sim. Ele é colocado num lugar de violência, um lugar onde a maior parte das pessoas são criminosas, que estão ali dentro, né? Se não todas. As pessoas que estão ali dentro são criminosas. Ele é colocado num lugar onde a sua subjetividade é completamente abafada, aniquilada. Ele não tem espaço para criar, para ser qualquer coisa. Ele é um número, né? A não ser responder ordens, respeitar horários. Né? Então ele fica... Todos os aspectos da vida dele, seja a vida amorosa, seja a vida... o horário, os horários dele, as crenças dele, religiosas ou não, todas elas são controladas pelas mesmas pessoas, que são os agentes carcerários. Né? Então, as mesmas pessoas são superiores dele em todos os sentidos da vida dele, ele responde à mesma autoridade.
E Como que ele volta, né? E aí que fica o ponto. É. Onde que ele criou algo novo ali pra ele? Onde que ele foi se ressocializado, reinventou? Onde né? que ele se reinventou ali dentro? É totalmente Será contraditório. que ele sai de lá melhor do que ele entrou? Ele entrou lá por causa de um crime. Ele vai sair de lá melhor ou pior? Sim. E aí a gente quer que ele Nunca igual. saia de lá e nunca mais entre no crime. Eu acho um pouco complicado. Parece, a ONU delimita, parece que todo presídio tem que ter, eu acho que são 2 metros quadrados por preso, alguma coisa assim. O Brasil não respeita isso. Não, é um ponto. Outro ponto, às vezes o cara cometeu, sei lá, um crime aleatório e ele é jogado com criminosos de PCC, de CV. Como que esse cara vai sair de lá? Né? Pensando o quê? Agindo de qual maneira, né? Então, a situação que ele é jogado Será é que totalmente ser diversa. aceito? E outra, será que pra ser aceito lá dentro, pra ter É. espaço lá dentro, pra ter voz lá dentro, ou mesmo pra ter vida lá dentro, ele não tem precisa- que jogar o jogo lá de dentro? É, que não é o jogo da ressocialização. Mas não, sem isso, sombra de dúvidas. isso parte do pressuposto que a gente tava falando. Qual é o princípio da reclusão hoje? Se o princípio da reclusão hoje fosse ressociabilizar, com certeza nós teríamos iniciativa. Mas o princípio da reclusão hoje não é outra coisa senão punir. o quê? Limpeza social, velho. E eu acredito que é uma limpeza Eu social. acho que o princípio teórico Expurgar. é a ressocialização, né? Mas a prática Não, não o funciona princípio, assim. o princípio Mas teórico... ninguém é ressocializado na cadeia. É, sim. Mas é porque a gente vive um Estado democrático que acha que a cadeia tem que ter uma função positiva. Né? Ela tem que dar alguma função positiva. E. Eu não sei, tem? Vocês O quê? acham? Então, Há mas pessoas- Não, eu acredito Ó, que há Raquel, pessoas... se não tiver função positiva, no sentido de... Há pessoas dentro da cadeia que acreditam no futuro dos presos, né? O próprio cursinho aqui da UEL, um dia já teve a oportunidade de acreditar no futuro Ganhando dos o presos. ódio dos meus tios em 3, 2, 1. Né? Então, por exemplo, aqui no cursinho, em 2014, houve um projeto, né? Que Projeto de os extensão. professores do cursinho iam até as 2 unidades de penitenciária que tem aqui em Londrina, a PEL 1 e a PEL 2, para ensinar Sonho da minha vida. alguns E papel? presos lá dentro, né? Alguns apenados. Uhum. E eles tiveram um ano de aula conosco, puderam prestar o vestibular da UEL, alguns foram aprovados e vieram pra cá estudar na universidade. Alguns Inclusive, deles estudei tiveram com um oportunidade, outros ainda têm até hoje a oportunidade de estudar lá dentro. A gente manda todos os anos o nosso material aqui do cursinho para as 2 cadeias aqui de Londrina, onde eles têm a oportunidade de estudar com o nosso material, e alguns têm sido aprovados na UEL e têm vindo estudar na UEL. Ou seja, o processo Usando de a tornozeleira. ressocialização concluído com Exatamente, sucesso. eu mesmo sou um deles que tô com a tornozeleira. Mas é muito, né? Então existem pessoas lá dentro que estão tentando fazer alguma coisa para ressocializar esses caras? Existem, né? A gente pode até encher o peito para dizer que a gente tenta na medida do possível e tentou já, né, fazer isso. Agora, é igual a Raquel fez essa pergunta, será que eles conseguem? Será que alguém se preocupa com isso? Você como É que é experiência difícil. notou. É difícil, né? É uma prova. Há mais pessoas lá dentro que não querem o bem dos presos do que pessoas que estão lá dentro querendo o bem deles. Justamente por Querendo um futuro pra ele. Não vou dizer o bem, porque eu também, né? Eu não quero o mal, mas eu também não tô ali pra passar a mão na cabeça de ninguém e dizer que Bem ele não maniqueísta, né? merece Bem estar mal. ali dentro. É, justamente Claro que ele merece estar ali É dentro. castigo. Mas só que É castigo. eu, pelo menos, castigo. eu espero um futuro pra ele. Eu sonho que um dia ele consiga sair daquilo ali, entende? Mas tem muita gente que tá ali dentro, e eu diria até que a maioria, que não quer. João, você aí fechou mais ou menos as possíveis soluções, né, no que diz respeito a esse problema, né, que seriam essas mesmas fontes Eu separativas acredito de em identidade. investimento na Não só educação, prevenção. né, mas qualquer Acho que a coisa. melhor Por forma exemplo, de arte combater resolve, isso esporte resolveria, religião na cadeia resolveria. É muito difícil, né? Jonas, falar o que Não sei se resolveria. resolve, eu acho que contribui um pouco pra tentar Então deve ser ajudar. estimular. Porque o que a gente tá falando aqui, e quando a gente fala de arte, esporte e tal, é fornecer opções diferentes. Porque é aquela história, o cara, muitas vezes ele cai lá porque ele teve determinadas opções. Agora, assim, o que a gente precisa fazer é fornecer desde o princípio. E aí, desde Abrir o outras portas pra ele que não seja só a porta do crime, que é Isso. quase certeza que pra muita gente vai se abrir em algum momento da vida. Justamente assim, a gente precisa fazer com que essa pessoa, ela até que pela ideia da prevenção, que ela tenha outras opções desde quando ela nasceu, sabe? Uma ocupação é lista. uma ocupação, mas qual que é a grande problemática? Aquilo que eu tava falando pra vocês. O princípio da cadeia não é a ressocialização. Hoje não é esse. Hoje o princípio da cadeia, o princípio da prisão é justamente limpeza social. A maior prova disso é que se fosse,
a gente lutaria para que o preso não fosse para lá. Mas deveria ser ressocialização. Então, mas e a gente luta para que ele não vá para lá, não para que ele não cometa um crime, mas para que ele não sofra o que lá dentro é proibido, o que lá dentro rola. Por exemplo, quando você fala para um filho, não vai preso, você não fala para o filho não ir preso não para ele não cometer o crime. Para não passar por para ele não entrar na cadeia, tá ligado? Então a cadeia seria uma espécie do inferno de Dante, sabe? Sim. Então eu acho que assim, o princípio do presídio, se a gente for tomar por conta o cristianismo, né, que seria a questão de todo mundo tem uma segunda chance, todo mundo deve ter a capacidade de se reintegrar, de ser absolvido dos seus pecados, né? A misericórdia. Aí sim a gente tem que começar a pensar em afirmativas que sejam de fato efetivas. Por exemplo, cuidar da criança. Então você teria que dar uma educação mais igual a todos. Você teria que ensinar, chegar num consenso e ensinar valores para essas crianças. Você teria que, além disso, fornecer muitas opções para que essa criança crie uma individualidade, crie uma certa identidade para que ela faça as escolhas dela. E que as escolhas dela não estejam em não sofrer o castigo físico, mas que eu não faço mal porque o mal vai prejudicar um outro. Exato, valorizar. Justamente assim. Porque quando você... O que você fala? É muito louco isso, porque a nossa sociedade faz isso direto. Quando você coloca um radar, as pessoas obedecem o radar. Não porque elas sabem, porque elas têm consciência da velocidade, mas é pra elas não sofrerem o castigo de pagar a multa. Então, assim, as pessoas passam no sinal vermelho quando podem. Por quê? Justamente porque... Justamente porque... Quando ela corre risco. Porque os interesses pessoais são maiores que os coletivos. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente vai ficar discutindo uma utopia gigantesca se a gente ficar parando pra pensar que o princípio é a ressociabilização. Claro. Mas deveria ser ou não? Então, aí depende da base da nossa sociedade. Na nossa mesa aqui a gente tem dois opostos. Não é o que eu não acho. Eu acho assim, a função da multa sempre vai ser te dar bronca. A função da multa nunca vai ser uma função positiva pra você. Então, por isso que eu acho que a multa ela deve ser aplicada para poucas ocasiões na quais as pessoas merecem. Então, a minha ideia é reduzir a prisão. A prisão vai ser negativa, a prisão vai ser um castigo, mas ela vai ser enxuta. E para a ressocialização, a gente vai pensar em formas alternativas à prisão. Entende? Eu vejo assim, eu não consigo entender a ideia de prisão de alguma forma diferente da vingança pública. Pra mim, ela é violenta, ela é macabra, ela é o horror, ela é a tragédia humana. E ela não é racional, ela é só a nossa vingança que... Pra gente entender a sua visão, você, Raquel. Então, menos condutas deviam ser crime, a seleção dos criminosos devia ser mais igual e os presídios deviam ser reduzidos porque a gente tem que dar tutelas diferentes do penal. E não só reduzir as condutas que são criminosas, mas buscar penas alternativas para muitas dessas alternativas. Claro. Para que a prisão seja um último recurso. Exato. O que a gente vai fazer? Justiça restaurativa. O que a gente vai fazer? Trabalho voluntário. O que a gente vai fazer? Às vezes até pena de multa, de cesta básica, de fiscalização. Para os Estados Unidos teve uma punição curiosa, alternativa, que era o fato da pessoa ter, acho que pichado um espaço público. Aí, olha que louco, segundo o juiz que participou do processo, ele fez o seguinte: você vai ter que usar uma placa no seu carro gigantesca na porta, escrito "eu pichei o muro da praça tal". Ele tinha que andar com essa placa no carro, no cotidiano, pagando esse crime, né, que a pessoa cometeu. E, teoricamente, seria o quê? Pra eu não fazer mais isso, tal como uma criança que tá definindo seu caráter e fala que vai ter essa punição para você não fazer mais aquilo. Eu fiz muita coisa errada desde que vim para cá. Ao redor tanta tristeza e a coisa só vai piorar. E olha só, vocês trouxeram tantas sugestões que eu achei que não seria tantas assim, né, por conta do problema. Mas, pra fechar, eu queria saber: dinheiro necessariamente resolve? Sim. Depende aplicado a quê? Não, no sistema carcerário. Nossa, claro que sim. Antônio, acho que sim. Não sei, cara, se é irônico, se não é. Resposta do governo Temer do acontecido de 17 de janeiro de 2017. Nós tivemos lá a chacina lá no presídio Alcaçuz.
ele falou, né, revoltou, né, chocou a sociedade. Alguns viram as imagens em vídeos por WhatsApp, o Estado Islâmico fica no chinelo, perto do que aconteceu nesses presídios. E a resposta do governo Temer foi, vamos liberar 45 milhões de reais para a construção de 5 novos presídios na região norte e nordeste. Quer dizer, sim, e não vai, eu creio que não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Cadeia não resolve homicídio, não resolve. A gente sabe que cadeia não resolve. Esses 40... Está ensandecida. Ninguém esses 40 milhões talvez poderiam ser revertidos em prevenção, em ressocialização ou até mesmo em penas alternativas. E principalmente na educação. Aí a gente entra no princípio. Agora, se você parar pra pensar que o seguinte, que o princípio da sociedade, ou o princípio o princípio da prisão hoje é justamente servir para isso que ela serve, dinheiro com certeza vai fazer com que ela funcione porque ela tá servindo e com certeza vai resolver. Agora, se falar assim, o dinheiro vai resolver o quê? A situação individual, a transformação pessoal, a construção humana de cada indivíduo, também vai. Vai dependendo do investimento. O dinheiro vai solucionar qualquer tipo de problema na sociedade hoje. Por quê? Porque a gente precisa do dinheiro como meio para chegar em algum lugar. Agora, esse dinheiro ele tem que ser usado para atender ao princípio que a sociedade deseja. E ele sempre é usado para isso. Então, você vai continuar tendo o mesmo sistema prisional, você vai continuar tendo o mesmo sistema carcerário, cada vez mais investindo mais dinheiro. Por quê? Porque é interesse de alguém que isso aconteça. Então, não é interesse do Temer, por exemplo, que as pessoas saiam do presídio. Claro que não, velho. Por quê? Porque ninguém quer tá lá tá estudando e você tem um preso do lado, sabe por quê? Porque as pessoas, elas se preocupam hoje muito com status. É aquela ideia de uma perfeição social. Então o cara que cometeu um delito, ele jamais, aquilo que o João tinha falado, ele jamais vai poder entrar no mesmo emprego que eu. Imagina só que desonra você perder uma vaga de emprego pra um cara que é ex-presidiário, cara. Então assim, a nossa sociedade, se ela continuar com a base que ela tem hoje, o dinheiro com certeza vai resolver todos os problemas carcerários. Por quê? Cada vez mais construo mais lacunas, cada vez mais preenche essas lacunas, cada vez mais ensino a pessoa que, se ela não quiser sofrer aquilo da cadeia, ela precisa estar dentro do jogo. Qual que é dentro do jogo? Não reclama, não faz nada, só trabalha, produz e gasta seu dinheiro com o quê? Pera lá, então não é quantitativo, é qualitativo o dinheiro ser investido. Creio eu. Qualidade lá embaixo, na estrutura ou na quantidade de locais? Como o Antônio disse, eu creio que os recursos financeiros eles resolvem tudo, né? Mas na minha opinião, agora afunilando, né? O dinheiro vai ser investido dentro desse sistema falho. Então. Certo? Esses 45 milhões não vão resolver. Vai continuar tendo morte. Vai continuar... Resolver o quê? Não vai resolver o sistema prisional. Certo? Sim. Não vai. Eu acho que o dinheiro resolve a partir do momento que há investimento público na base, né? Sim. Em tudo. Na prevenção. Né? Sim, mas é isso que a gente tem que sempre levar em conta, né? Vai resolver pra quem? Porque, por exemplo, grandes empresários, pessoas grandes no sentido de que, como o próprio Marx diz, da classe dominante, eles jamais vão se preocupar com isso, porque para eles o sistema prisional pode até chegar, com certeza pode, como a gente tem visto cada vez mais, só que é muito menos provável, né? Sim. Então assim, o dinheiro vai resolver? Vai, sempre resolveu e sempre resolverá. A questão é para quem? Para quem? Entendeu? Porque se falar do cara... O dinheiro vai resolver a questão, vai evitar que caras como o Eduardo Cunha desviem? O dinheiro vai, dependendo de quem investir, né? Porque, por exemplo, o dinheiro vai resolver para quem tem dinheiro para investir. Agora, se falar para mim assim, o dinheiro vai acabar com a corrupção? Não. Mas vamos pensar no Eduardo Cunha. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente pega... Alguma coisa tem que ser feita em relação ao desvio de dinheiro que ele fez. Ou a gente pode usar o direito administrativo ou a gente pode usar o direito penal. Particularmente, o direito administrativo funciona, e funciona muito mais do que o direito penal. Mas por que a gente opta por usar o direito penal? Para que ele tenha a estigmatização do preso. Para que ele sofra por esse processo de vergonha que a gente quer que ele sofra. Sim, para que a gente sinta-se vingado, exatamente. E se você for pensar, o direito administrativo faz muito mais sentido. Ele não preclui, ou seja, eu não tenho prazo para prender ele faz uma restrição de direitos políticos, coisa que o direito penal não faz. Ele faz um processo de fiscalização maior dos órgãos públicos. A corrupção não tem que ser combatida com cadeia.
Assim como o tráfico não tem que ser combatido com cadeia. Assim como a lesão corporal talvez não tenha que ser combatido com cadeia. Na verdade, eu nem sei o que tem que ser combatido com cadeia. Eu chego nesse problema na minha vida. Mas enfim, compartilho com vocês. Não é só seu, viu, Raquel? Que não é só seu. Gente, então, basicamente foi isso, né? Soluções? Nenhuma. Nenhuma, não sei. Nossas opiniões e soluções baseadas em porra nenhuma. Brincadeira Joga uma bomba e começa a chover. A gente vai encerrar essa discussão. Posso que, terminar por com uma sinal, citação aqui? Pode, claro, mas espera só um pouquinho. E a gente vai discutir a respeito do quê? Surgiram aí novas discussões, né, para os próximos podcasts que virão a seguir. E encerra aí então, João, né, a sua famosa citação à lá Ana Maria Brega. Então vai ser a lá Pedro Bial essa aqui, né? Então é da Selma Pereira de Santana a frase que diz que com a atuação que o Estado vem tendo até então, ele terminou por produzir mais delinquência do que a que ele próprio é capaz de evitar. Nunca fui um cara mau até vir pra esse lugar. Agora engano, brinco e xingo e a coisa só vai piorar. Eles acham que aprendi que o crime não compensa, mas ficar na detenção já fez muita diferença. Fiquei muito revoltado.